estão em evidência no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele intimou o empresário Elon Musk a indicar o representante legal das empresas dele no Brasil. O empresário já disse que não vai responder coisa nenhuma e se prepara para desalojar as empresas deles aqui do Brasil, pelo menos o X. Com que olhar e com que preocupação o senhor acompanha essa queda de braço pública, que é econômica também? Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil, está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Falando em soberania, em respeito, até agora o senhor, presidente da República, não reconheceu o resultado da eleição da Venezuela. Por conta dessa sua posição, que não é só sua, o senhor passou a ser alvo de críticas, por exemplo, de um aliado histórico, Nicolás Maduro. Inclusive invocou até o discurso bolsonarista no Brasil para lhe confrontar. Recentemente, outro aliado ideológico de muito tempo, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, disse cobras e largatos com o senhor, chamando quase de covarde, que a sua posição era vergonhosa. É impressão ou o senhor está separando as afinidades ideológicas, políticas, do cargo de chefe de Estado da nação brasileira? Eu não tenho relação ideológica com o chefe de Estado. Não é assim que funciona a política. Eu, enquanto cidadão e pessoa física, eu posso ter uma preferência por você, pelo Alisson. Mas enquanto chefe de Estado, eu tenho que tratar todo mundo em igualdade de condições. Eu sempre me preocupei com a Venezuela, porque o Brasil tem 1.600 quilômetros de fronteira com a Venezuela, porque o Brasil tinha um superávit com a Venezuela de quase 4 bilhões de reais, porque eu gostava muito do Chávez, e o Chávez criava muito problema e eu ajudava a resolver o problema. É importante lembrar que antes de eu tomar a presidência em 2002, antes de eu entrar na presidência, o Chávez me ligou para me atender, sabe, um pedido dele de mandar um navio de combustível porque a PDVSA estava em greve. E o Fernando Henrique Cardoso não quis tomar a decisão sozinho, falou para o Chávez, liga para o Lula que ele foi eleito presidente da República. E o Chávez me ligou em 2002, antes de eu tomar posse. Pois bem, depois eu tomei posse, com 15 dias que eu tomei posse, 15 dias, eu fui para a posse do presidente do Equador. Lá encontrei com o Chávez. E lá estava com um problema na Venezuela de briga entre o Chávez e a oposição. Nós criamos um grupo de amigos, sabe, que participava Brasil, Chile, acho que o Canadá ou a França, e os Estados Unidos e a Espanha. Eles ficaram puto da vida quando eu coloquei os Estados Unidos e Espanha. E por que eu coloquei Estados Unidos e Espanha? Porque se eu queria criar um grupo de amigos da Venezuela, não era do Chávez, eu tinha que colocar gente que a oposição, sabe, tinha contato. Então, nós conseguimos resolver, foi feito um referendo na Venezuela da forma mais democrática possível. Lamentavelmente, o Chávez morre e entra o Maduro. Quando o Maduro tomou posse, eu mandei uma carta pelo Maduro, mandei uma carta pela Dilma para entregar para o Maduro, de coisas que eu achava que seria importante ele fazer para não repetir a mesma divisão que tinha com o Chávez. Eu, sinceramente, não sei o que o Maduro fez. Ele fez uma opção política. Eu tomei muito cuidado de reunir o México e a Colômbia para a gente tomar a decisão conjunta. O presidente López Obrador do México resolveu não assinar, porque ele está apenas há 15 dias de deixar a presidência, ele resolveu não assumir. Então ficou eu e Petros. Então o que nós estamos exigindo? Veja, a Venezuela tinha um colégio eleitoral.
era Colégio Nacional Eleitoral. Era um Comitê Nacional Eleitoral, em que tinha 3 pessoas do governo e 2 da oposição. Era esse colégio que tinha que dar o parecer sobre as atas. Acontece que o presidente Maduro não ouviu esse colégio, ele passou direto para a Suprema Corte. Eu não estou questionando a Suprema Corte. Eu apenas acho que corretamente deveria passar pelo colégio eleitoral que foi criado para esses fins. Então eu não aceito nem a vitória dele, nem da oposição. Eu acho que tem um negócio, a oposição fala que ganhou, ele fala que ganhou, mas você não tem prova. Então o que nós estamos exigindo é a prova. Obviamente que ele tem o direito de não gostar, sabe? Porque eu falei que era importante que convocassem novas eleições. Ortega também. O Daniel Ortega é o seguinte, Daniel Ortega enveredou por um caminho já há muito tempo. Eu fui a Roma, o Papa pediu para mim conversar com o Daniel Ortega para liberar um bispo que estava preso, e eu liguei para Ortega, ele inventou 500 mil desculpas para não me atender. Então eu parei de ligar. Quando foi agora, sabe, o nosso embaixador lá não participou do evento da comemoração do dia 19 de julho, que é o dia da Revolução Sandinista, que eu fui participar dia 19 de julho de 1980, primeiro ano da Revolução. O embaixador não foi. Ele então resolveu, sabe, pedir para o nosso embaixador sair de lá. Então o que eu fiz? Eu mandei a embaixadora dele embora também. Por que eu... Agora no 7 de setembro, a gente convida todos os embaixadores. Você acha que se o embaixador não ir, eu vou mandar o embaixador embora do Brasil? Ele não é obrigado a ir. Ele vai se ele quiser. Ele vai se ele tiver vontade de ir. Ou eu tenho que fazer um convite charmoso para o cara sentir interesse de ir. Então esse comportamento eu não aceito. Não aceito. Sabe, esse país é muito grande, o Brasil não tem contencioso com ninguém, o Brasil não quer contencioso com ninguém. Sabe? E quem quiser contencioso com o Brasil não vai ter também. Porque eu quero cuidar do Brasil. O Maduro cuide de lá, ele arca com as consequências do gesto dele. E eu arco com as consequências do meu gesto. Agora eu tenho consciência política de que eu tentei ajudar muito, mas muito e muito. Satisfeito,